Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja e permaneça sobre a sua vida. Amém? Amém? Glória a Deus, que bom ver cada um de vocês aí hoje, né? Firmes e fortes, lutando, batalhando na presença do Senhor. Lembrando que nós somos soldados de um exército. Se é soldado, é luta e batalha o tempo todo, né? Mas como foi pregado aí nos domingos anteriores, há um propósito na dor, há um propósito nas lutas, há um propósito nas tribulações. É só pegar o macete e aprender, tá bom? Vamos então direto ao assunto. Nós estamos aí na série sobre Apocalipse, os sinais da volta de Jesus. É muito importante para o cristão observar os sinais. E aí aqui vai uma chave para a sua vida pessoal em todas as áreas que a gente, o ser humano, tem muita dificuldade de entender o que eu vou te falar agora, mas como vocês são pessoas dadas ao ensino, dadas ao conhecimento, eu creio que vocês vão entender perfeitamente. Mas uma coisa que nós demoramos muito a aprender na vida, e isso é todo ser humano, incluindo a mim como pastor, como líder há alguns anos, eu também tive e talvez ainda tenha essa dificuldade que eu vou dizer aqui agora e você há de concordar comigo. Fazer leitura de sinais. Você lida com as pessoas no trabalho, na faculdade, na escola, na família, e as pessoas elas emitem sinais, forma de falar, frases que soltam, forma de olhar, reparar. Tem uma série de sinais que a pessoa dá e você acaba não captando os sinais. E logo você acaba agindo de uma forma e lá na frente você vai ser atacado ou afetado por essa situação, circunstância. Não é só pessoas, não são só pessoas. Situações, circunstâncias. Você já percebeu que toda vez que o tempo muda, você fica resfriado. Aí, isso é um sinal de que a sua imunidade está baixa. Você vai num lugar que tem poeira e você sai dali com o nariz agoniado o dia inteiro. Isso é um sinal de que você está com ou sensibilidade ou com alergia. Então, o corpo dá sinais, a gente sente, mas a gente despreza os sinais. Então, um grande segredo da vida para a gente melhorar em todas as áreas, relacionamento interpessoal, que são amizades, relacionamento familiar, aí inclui a sua família e os familiares e a parentela, que é o povo de mais longe ainda, e também profissional, área profissional, no seu ambiente de trabalho, o clima organizacional, faculdade, clima de escola, porque na faculdade tem muita conversa fiada, muita ideologia, muita coisa, e a pessoa está dando sinais que aquela pessoa, amizades, pessoas que têm um comportamento estranho. Por exemplo, eu tive um amigo, um grande amigo, na época, né, de garoto. Ele era um rapaz muito maneiro, a gente se combinava em tudo, era muito agradável. Não tem aquele melhor amigo, a melhor amiga, que você vai para todo lugar e vão juntos, e um espera o outro se arrumar e vai embora e tal. Era aquele amigaço do coração, do peito. Mas eu, na época, eu era garoto, 12, 13, 14 anos, mas eu observava que ele tinha um comportamento um pouco diferente em alguns aspectos. Ele era como eu em muita coisa, mas a gente tinha uma visão diferente. A visão. Nós éramos iguais em tudo, até o corpo, a gente era magricelo, um usava a roupa do outro, tênis, a gente era, sabe, parceiro em tudo. Mas a visão dele de mundo era muito diferente da minha. Ele via a ação da polícia. Seu Irineu, que bom te ver aqui. Feliz demais. Deus te abençoe. Eu estou feliz por vocês também, tá bom? Não fica com não deixa o ciúme entrar no coração, crente. Vocês são cristãos. Alguém aqui ficou com ciúme para eu dar um abraço no final do culto? A irmã Flávia falou: ó, fiquei. Eu dar um abraço no final do culto. Muito bom, de coração, de verdade. Não vai embora sem falar comigo no final. Mas vamos voltando aqui, tá? O que eu estava falando para ver se vocês estavam prestando atenção? Espera aí, vamos lá. O quê?
Visão de mundo do amigo. Pastor, você começou o estudo? Comecei. Quem tiver ligado vai pegar a chave que eu vou liberar aqui para você aprender sobre sinais. Porque eu estou falando sobre sinais. Para chegar aqui, ó. Porque se você não aprender a enxergar sinais que estão aqui pertinho de você, você não vai enxergar esse sinal, não. Está acontecendo lá no mundo, lá nos Estados Unidos, lá na China, lá em Israel. O pau está quebrando para lá. Você vai enxergar aqui? Não vai, se você não está enxergando nem que está do teu lado. Eu aprendo para ensinar vocês. Amém? Então vamos lá. E aí esse amigo, quando a polícia nos abordava, né, porque a gente morava num condomínio de luxo, era uma morada nobre demais, então a polícia cismava com a gente, não sei por quê. Eu não sei por quê. E também, né, era bigodinho, bigodinho fino, né, bermudão lá embaixo, aquele estilinho, aquele estereótipo do executivo, entendeu? Executivo ao inverso. Então, a nossa cara, o nosso jeito, o nosso andar já merecia uma dura. E a polícia, eu não entendia. Toda vez que eu chegava no trabalho, que tinha polícia lá no condomínio, eu tomava uma dura, eu e ele. Não sei por quê. Mas eu tinha essa consciência. Só de morar ali já era motivo para isso. Né? Todo mundo é suspeito, até que se prove o contrário. Né? Eles não sabiam que a gente trabalhava e tudo mais. Ele ficava revoltado com a polícia. Eu entendia que eles estavam fazendo o trabalho dele. Apesar de ficar chateadíssimo, você chegar no trabalho cansado e ser abordado, bota a mão na parede. Aí você vai abrir a perna, ele enfia a perna aqui, ó, e bate aqui para você abrir a perna. É um carinho, é só um carinho, né? E ele ficava revoltado. Se ele visse alguém usando droga, aquilo não espantava ele. Então eu observava isso. Eu era amigo dele, mas eu observava comportamento com meninas e tudo isso. Então, isso me fez entender que chegou um momento na nossa vida que não dava mais para a gente caminhar junto. Eu até pedi a Deus e falei muito com ele para que a gente fosse para Cristo juntos e até isso tomar decisão, mas até nisso a visão dele era diferente. Hoje, ele já entrou e saiu de clínicas de recuperação, ele hoje não tem uma família formada, ele hoje tem um vocábulo semelhante ao que tínhamos no passado e agora até pior, porque ele fala com mais gíria. Ele parece uma pessoa que ele nem é, ele parece um malandro, sabe? Estranho. Então, o que eu quero que você entenda? Muitas vezes a gente não identificou isso e a gente entrou em muita furada. Muitas vezes você não observou os sinais. Então, que este estudo, ele não só te ensina os sinais da volta de Jesus, mas que através desse estudo, através do conhecimento, Deus te dê discernimento, porque nós estamos estudando algo espiritual. Então, quando você estuda algo espiritual, você passa a adquirir automaticamente um discernimento. É igual se você estudar desenvolvimento pessoal. A sua mente começa a abrir. Se você estudar finanças, sua mente começa a abrir para o lado financeiro. E quando você estuda coisas espirituais, a sua mente abre e você começa a ter um discernimento, você começa a observar os sinais. Amém? Então, falando sobre isso, você aprendendo o Apocalipse e identificando os sinais, você vai aprender não só a identificar o que está acontecendo no mundo, o mundo está mudando de uma forma que, se você não ficar ligado, você não só não vai acompanhar, como você vai sofrer o dano. E a minha maior preocupação como líder é que você não sofra o dano. Se você é profissional, fica ligado aqui nesse lugar, porque daqui vão sair instruções para você ressignificar sua profissão, ou migrar, ou ressignificar, ou melhorar, para você acompanhar, porque senão, lá na frente, você pode ficar desempregado. Em nome de Jesus, não vai acontecer. Foi igual a pandemia. Não perdemos ninguém dessa igreja. Porque lembra que Deus deu para a gente uma palavra que era prudência, pastora, lembra? Era prudência. Deus deu duas palavras. Era tipo vigilância e prudência. Alguma coisa assim. E a gente seguiu a linha e todo mundo foi preservado. Então eu creio que Deus vai nos dar orientações, instruções. Eu vou passar para vocês para que vocês sejam preservados, mas as coisas estão mudando de maneira sobrenatural. Os dias estão rápidos, como já falamos. As coisas estão acontecendo muito rápido. A Johanna estava na barriga da mãe dela há pouco tempo, irmãos.
a menina já está rodando, arrumando treta na igreja. Ó, e já está esperta, irmãos. Eu não duvido muito de que ela, com um aninho, já vai saber de coisas aí. Pastor, eu já conheci criança, a Manu, filha da irmã Jéssica. 1 ano. Ela narrou a festa de 1 ano dela toda. Eu nunca vi isso na minha vida. As crianças de festa de 1 ano fazem o quê? Dormem, choram, ficam enjoadas, não entendem nada do que está acontecendo. A Manu, ela narrou dias depois da festa. Ela falou, o pastor orou, fulano fez isso, Josias comeu muito. Nesse nível. Entenderam? Então, isso aí, é bonitinho, né? Veja as crianças de hoje. A gente com 12 anos era bobo, irmãos. Bobo. Se parasse um carro ali, você já viu no YouTube crianças dando sermão, falando, pregando, fazendo coisas que antes não se fazia. Eu estou aqui falando das mudanças boas, mas está tendo muita coisa absurda que está sendo normalizado e que não pode mais falar isso, que não pode mais falar aquilo. Observem os sinais. O certo está errado, o errado está certo. Só que o povo está o quê? Casando e dando-se em casamento, estão curtindo, a igreja está curtindo de montão, e aí as coisas estão acontecendo. Quando vê, lembra da história da rã, que estava dentro do coisa que foi ligando, né, professora Cláudia? Quando a rã tentou fugir, já estava totalmente quente a água. Por isso, Deus é perfeito. Ninguém será pego de surpresa. Porque os sinais, e olha, haverão sinais nos céus, no mar, na terra. Tem sinal, meu irmão, para tudo que você possa imaginar. Então, aprender sobre isso é crucial para um cristão genuíno. Então, como foi dito na semana passada, na área política, sinais. Gente, a política está estranha assim ou não? Está um negócio estranho. Não vamos entrar nisso, não. Tá? Agora, olha só, presta bem atenção que eu vou falar com vocês com carinho de pai espiritual para filhos espirituais. Tenham discernimento espiritual e maturidade espiritual. Nesta igreja não se fala de política. Nós não somos bitolados. Não pode haver, gente. Não pode falar de política. Não, nós temos que entender sobre política, estudar sobre política. Mas aqui não se defende nem lado A, nem lado B, nem direita, nem esquerda. É a visão que Deus nos deu. Isso está no manual da visão da igreja. Ponto. Pastor Ney não compactua, não faz aliança com político, a não ser que esse político verdadeiramente, com verdade e sinceridade do cargo que ele exerce, ele beneficiar as ovelhas. Aí a gente apoia ele. Entendeu? Arrumou emprego para quem é desempregado. Apoiar, que eu digo assim, vamos dizer, olha, essa pessoa arrumou emprego para 30 membros. Merece o meu voto. Se ele abençoa, porque, meu irmão, como pai, se ele arrumar emprego para uma ovelha minha, e ele for de caráter, conduta, tiver um quadro, né, requisitos, eu voto nele, porque ele abençoou famílias. Agora, vim pedir voto para me dar o dinheiro para eu obrigar as ovelhas a votar nele? Aqui não. Então, toda vez nesta igreja que eu falar sobre política, eu não estou defendendo político e nem orientando vocês a votar em político nenhum. Nunca fizemos isso em 9 anos. Por que está falando isso, pastor? Porque às vezes eu toco no assunto política, aí tem gente que fala, o pastor está falando de política. Eu não gostei. Ei, aprenda a discernir o que é falar sobre um assunto e o que é defender ideologia. Eu nem digo em quem eu voto, justamente para não dizer, olha, vote no meu candidato. De maneira, até porque não tenho candidato, não tenho cantor famoso, eu não tenho esse negócio comigo, não. Então, para você entender, e toda vez que o pastor falar de política, é para abrir a tua visão, não é com interesse político, ok? E nem defendendo bandeira política, tá? Nem partido, enfim. Eu acho isso uma falta de inteligência, para não dizer outra coisa, ficar brigando por política. Eu admiro quem gosta, legal, cada um faz o que quer, mas não queira reputar a mim de que o pastor está falando de política na igreja, tá bom? Então, nós falamos semana passada sobre isso, tá? E também sinais no mundo religioso. Aqui é que está o grande segredo do sinal. Porque se Deus está vendo, se vocês não conseguirem enxergar os sinais dentro das igrejas, vocês não vão conseguir identificar no mundo. Porque, ora,
os artistas estão debochando de Deus. Ai, meu Deus, os artistas vão para o inferno. Vamos atacar os artistas, ir para a rede social e discutir sobre os artistas que estão... O carnaval, gente, o carnaval bateram em Jesus. Ai, vai todo mundo para o inferno. Ai, meu Deus. Eles são ímpios, estão separados da glória de Deus, precisam ter um encontro, precisam de salvação. Porém, pior do que isso são os crentes, não vou falar cristão, porque cristão não faz isso, mas os crentes estarem idolatrando, estarem chacotando do nome de Deus. Tem cada coisa acontecendo. Nós vamos ver ao longo desse estudo, tem muita coisa boa para a gente ver. Vocês têm que ter esse entendimento, irmãos. Vocês têm que ter tipo de pastores, tipo de pastoras, tipo de liderança, tipo de igreja. Tem uma igreja aí que você é obrigado a vir numa paleta de cores. Você tem que vir. Se você não vier, você não está fora, você não faz parte do rebanho. E a paleta, eu digo para você, a paleta... Esse dia eu estava até na paleta da cor da igreja lá. É bege aqui, ou off, e aqui em cima bege, um bege mais escuro. É clarinho, tem que ser clarinho, não aparece de preto lá não. Ó, vocês tudo aí estão excluídos a partir de amanhã. Quem veio de preto, e eu também estou de azul, já não estaria. Que loucura é essa, meu irmão? Que loucura é essa? Imagine um visitante chegando de preto lá. Ovelha negra. Absurdo isso, absurdo. E abre margem para uma série de questões. Então e não é sobre a igreja, nós estamos aprendendo, são sinais. E essa igreja fez um evento maravilhoso com 350 milhões de pessoas e fez tatuagem dentro lá do templo, lá eles fazendo tatuagem lá. Irmã, não mexe a sobrancelha, não. Irmã, a irmã Vanusa fez assim, meu Deus do céu. O olhinho dela chegou a virar, irmão. Né? Que loucura é essa, irmão? E eu não estou falando aqui contra a tatuagem, não, que a gente vai ter um estudo sobre tatuagem já, né? Em breve. Os irmãos que têm tatuagem não vai querer vir. Venha, porque aí você vai ficar tranquilo, em paz, para você ter paz. Quem tem tatuagem vai ter paz no coração agora. Ou então vai sair atribulado do estudo, né, irmã Cristiana? Vai sair, meu Deus do céu, vai chegar em casa a cortar nada, não. Não há necessidade de tirar. Só há necessidade de entender e conhecer sobre o assunto. Ponto. E aí você faz a oração específica, as orações, tendo o entendimento, vai pedir ali o perdão dependendo do que foi feito, e está tudo certo. Então vamos lá. Ou seja, o que eu quero que você entenda? Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais, maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Meu Deus do céu, basta chamar uma pessoa aqui e ela curar alguém, essa igreja amanhã ela estará cheia. Só que o grande problema está aí, meus irmãos, eu tenho contatos e acessos que vocês não têm. Tem pastor pagando para pessoas serem curadas na igreja. 200, 300 reais. Quando é uma coisa muito, 400, 500, R$1.000. Então, falsos cristos. Por que falsos cristos? Porque essas pessoas se dizem como de Cristo. Eu curo, eu liberto, eu dou revelação, eu revelo o nome, CPF, identidade, CNPJ, e isso e aquilo, e tal. Beleza, tem muito disso. Isso está encantando os crentes. Outra coisa, tem pastores fazendo pactos com entidades. Pactos seríssimos. Tem pastores fazendo hipnose, curso de hipnose. Por exemplo, um exemplo, a ovelha não sabe, o pastor vai lá, faz curso de hipnose. Chega aqui, começa a fazer um culto voltado para isso, e ele vai botando a mão e derrubando as pessoas. Meu irmão, bota a mão, derruba, bota a mão, derruba. O povo vai correr para esse lugar aqui, porque ali tem milagres, prodígios e maravilhas. Nada mais foi do que uma técnica de hipnose chamada toque de Charcot. Pesquise sobre isso, toque de Charcot. Pode botar lá, pastores que usam isso, você vai achar. E o pior, aí parece espiritual. Bota a mão aqui, a pessoa vai lá, cai e é espiritual. E todo mundo dando glória a Deus, glória a Deus. Tem gente tirando coisas de dentro da pessoa. Mentira. Uma mulher tirou um coração desse tamanho do cara. E o povo dando glória a Deus. Está lá o vídeo, vocês vão ver o vídeo. Tirou da barriga.
Irmãos, olha o tamanho do coração. É coração de quê desse tamanho? Boi, irmão. Boi bumbá, sei lá que boi era aquele. É aquele boi brabo. E o melhor, o homem não morreu, não. Morreu, não. Tirou, botou, sei lá como é que o outro entrou lá. Na mão, não bateu, não. Estava bem mortinho. O coração não estava bem batendo. Podia ter botado um botãozinho lá dentro para ficar batendo. Meus irmãos, mas o povo dando glória a Deus, irmãos, pelo amor de Deus. Deus faz. Deus profetiza. Mas quem é filho sente. O Espírito testifica, não te escandaliza e nem te deixa amedrontado. Você sente que aquilo ali não é normal. Eu já vi Deus falar, levantar assim, usar uma pessoa. Meu irmão, a igreja ficar em silêncio, de você sentir no teu espírito que é Deus falando através daquele homem, daquela mulher, daquela senhora, aquele senhor, daquela criança. Você sente, é uma emoção, ou um medo, um temor, um pavor, são sentimentos muito fortes. Não é uma emoção. O evangelho é racional, não é emocional. O evangelho é você sentar e entender. Não, ai, foi lindo, maravilhoso, me tocou profundamente. Ai, meu Deus, um homem tirou lá. Irmãos, se você vê alguém curando isso aqui, pode sair da igreja. Botar a mão aqui, e ir botando para ficar juntinho. Isso é golpe. Perna junta que está separada e depois vai para pertinho. Isso é golpe. Os macumbeiros chamam isso de ver se a espinhela está caída. Não sei nem o que é espinhela, mas eles falam espinhela caída. Espinhela é aqui, né? Exato. Mas por quê? Todo mundo tem um lado maior que o outro. Todo mundo tem. Um seio maior. As mulheres, geralmente, um seio um pouco maior que o outro. É um mistério de Deus. Existe uma situação de diferença entre um lado e outro lado. Sabia disso? Então, é óbvio que quando você, dependendo do dia, né, você teve um dia corrido, você está tenso, você está cheio de coisa, você vai fazer isso aqui, vai dar. Eu mesmo estou com a diferença. Alguém aí para curar aqui? Aqui, ó. Aí, ó. Aqui, ó. O daqui está mais encolhido, irmão. É tanto estresse às vezes, né? Que encolhe é tudo, irmão. Aí o que acontece? Quando ele começa a fazer massagem lá e psicologicamente você vai relaxando que você está crendo, você está na fé ali, você está, né, entregue ao processo, aí começa a voltar para o lugar. Que cura tremenda. Quiropraxia faz isso. E por fim, leitura fria e leitura crente. Crente não, quente. Eles estudam para observar o comportamento numa plateia. Então eu estou ali mexendo com a emoção. Por quê? O Senhor está me dando aqui. Fala, Senhor, fala. Está falando aqui no meu ouvido. Que intimidade é essa, hein? Meu Pai do céu, é quase um Deus. É um Cristo. Está falando aqui o quê, papai? Ô, papai, ô, papai. Ainda faz assim. Papai, fala, papai. É o quê? Estou escrevendo, papai. Estou escrevendo, papai. Aí ele vai lá, ele observa na plateia. Isso é muito comum. Você sabe que numa plateia tem pessoas que ficam assim, ó. Tem outras que sorriem, tem outras que balançam a cabeça que você fala. Cada um tem uma reação. Quem é frio? Quem é tido como frio na leitura, tá? É aquela pessoa que está observando, que não está demonstrando emoção, que está ligado no mistério. Esses não serão chamados. Agora, ele está falando e a pessoa está chorando, quase deitar no colo dele. Aí é aquele ali que ele levanta. Levanta aí, irmã. Levanta aí você. A pessoa já levanta chorando. Aí quando a pessoa fala, tem um aí famosinho, um bonitinho, fortinho, todo pimpãozinho, pastorzinho daqueles bem serelepe, bem predadorzinho, bem aqueles manga larga machador, tá? Desse jeito o cara é. Perfil de Cristo nada. Aí ele faz o quê? Aí ele vê na leitura fria a pessoa que está ali emotiva, está chorando. Está chorando na igreja, irmão? Está com problema. Sim ou não? Quem vai? Né? Só se for na hora do louvor chorar de alegria. Não, 90%. Ele está ali falando coisas emocionais, tal, tocando no assunto. E a pessoa começa a chorar naquele momento, existe um momento. Eles já sabem que aquela pessoa está quente, está perfeita. Aí ele manda ficar de pé. Essa pessoa, quando ele fala assim, existe uma música que cantava lá fora. Ô, Ana Júlia. A pessoa começa a chorar. Aí todo mundo. Aí ele, por que você está chorando? Meu nome é Ana Júlia. A pessoa começa a chorar só dele falar o nome da pessoa. A pessoa está prontinha para receber o que ele quiser colocar. Isso é muito triste, é tragicômico. Então, quando é que você entende isso? Quando você estuda sobre os sinais. E aí, em vez de eles fazerem leitura quente e fria nossa, é nós que fazemos leitura quente e fria deles.
para a gente não cair em enganação nos últimos tempos. Irmã Cristiane. Eu, um tempo atrás, na Monte Oreb, eu era de lá ainda, aí foi um pastor africano, eu acho. Um com uma roupa roxa na época, tava roupão, com roupão. um negócio assim por cima. Conte-me mais, depois você corta, Josias. E aí ele fez lá um negócio lá que caiu toda a parte da frente da igreja, Isso, todo mundo caiu arrebatado, né? Aí eu estava sentado um pouco mais atrás e falei, gente, eu tô com o capeta no corpo, não porque caí, todo mundo caiu arrebatado. Eu tô muito distante, porque assim, não aconteceu comigo. Você fica até achando que você que tá errado, tá né? fraco. Falei, poxa, todo mundo caiu. Não foi caiu endemoniado, caiu arrebatado. Caiu no poder. Caiu no... Aí eu fiquei assim, gente, eu tô muito errada, porque assim, Senhor. todo mundo caiu, menos eu. Você fica assim, se sentindo, né, impotente diante da situação, né? Eu não sou crente. Tô muito ruim o negócio aqui, mais de 100 pessoas todo mundo caíram, caiu no poder, eu sem poder nenhum. E aí, assim, acontece muito isso, né? E esses dias eu estava vendo na internet também, aquele pastor Leonardo Salles, ele estava lendo a mão. Lendo a mão. Ele é adivinhador. Então o negócio tá esquisito. Tá esquisito. Ai, Senhor. Escuta essa. A irmã tocou num assunto que eu vivi isso. Eu estava lá. Todas as pessoas caíram, várias pessoas caíram. E eu, como estava lá, no outro semana, fui perguntando a maioria que caiu, que eu conhecia todo mundo, o que você sentiu? Para eu saber, de repente, o cara falou, eu vi Jesus, eu fui lá, eu me ajoelhei no trono, aleluia. E aí ele me ensinar alguma coisa inefável, como o apóstolo Paulo, que foi no 7º céu e viu coisas inefáveis. Falei, eu quero saber, me digam. Perguntei a mais de 15, que caiu mais de 30. Muita gente. Mas nesse dia, a própria esposa do pastor saiu levantando o pessoal. É que quem estava lá não percebeu, mas que a gente estava na liderança ali, percebeu. Ela levantou, ela não bateu com o espírito dela lá aquilo que aconteceu. Nem ela aceitou o que aconteceu. Mas já estava todo mundo caído e o show estava sendo dado. Quem era ela na fila do pão, né? Não teve nenhum poder, porque o povo já estava tudo no 3º céu. Ela ia chegar no 7º. Então não deu para acordar o povo. E o povo adormeceu ali. Eu falei, vamos lá, não vamos questionar sem saber. Eu quero saber o que cada um deles viu, porque aí cada um vai contar. Eu vi Jesus, eu vi o anjo, eu vi João, Abraão, Isaac, Jacó, e voltei transformado, e blá, 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 o que eu esperava. Não, eu não vi nada, não sei de nada. Só apaguei. Peraí. Oi? Talvez, eu vou chegar lá. Estou só na metade da conversa. O que acontece? É sobre sinais. Vocês querem aprender sobre sinais, sim ou não? A igreja ficou maravilhada. Foi um mover tremendo. Ainda mais que ele era africano, aquela coisa toda, ouvi de outro país, aquela coisa toda. E ele com um negócio aqui, né? Um negócio e todo, né? Enfim. Meus irmãos, ninguém. Fui fazer pesquisa. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Peraí, opa, Deus vai me deitar num lugar para ficar sem nada? Pode pegar a Bíblia. Todo mundo que teve alguma questão de ser arrebatado e cair, né? Que eles usam esse texto, o apóstolo Paulo, né, teve aquela experiência, caiu no chão lá, e aí teve a experiência. E João, e Pedro, que viu o lençol descer, e Pedro, que viu o Apocalipse, e cada um que teve uma experiência com Deus, caiu prostrado, que desmaiou, foi no 7º céu, alguma coisa espiritual positiva de uma transformação. Eu não creio num Deus que vai me derrubar no chão, vamos botar assim, para eu voltar ao Ney, miserável homem que sou. Não faz sentido. Toda a Bíblia fala de transformação. E aí, na pesquisa de campo, todos não sabiam de nada. Isso é um perigo, porque a hipnose ela limpa a tua mente, aí o diabo pode entrar. No outro dia, na outra semana, dentro daquela semana, o culto foi domingo, quarta-feira rolou um futebol, lá na quadra. Meia dúzia daqueles que caíram estavam falando um palavrão lá na quadra. E eu que não caí, não falei um palavrão na quadra. Peraí, tem alguma coisa que não está batendo. E fechando aqui. Esse rapaz, esse homem, ele ficou junto com algumas pessoas, ele dormiu na casa de algumas pessoas. E algumas mulheres conheceram o poder que ele tinha. Ele deitou algumas mulheres também. Ele era um picareta de carteirinha. Estou falando isso aqui para vocês para chocar. Para vocês entenderem que nem tudo que reluz, mas a Bíblia fala sobre isso. Vocês estão entendendo? Isso é muito sério. Quando eu, como pastor, digo coisas para vocês, eu sei de coisa.
Quando você toca num assunto, eu tenho uma experiência, provavelmente, sobre aquilo. Então, quando eu digo, cuidado, não fica indo atrás de movimento que não sei o quê. Cuidado, cuidado. Senta para aprender o que a gente precisa. Não, eu quero movimento, eu quero ver. O pastor não gosta que fale em língua, o pastor não gosta disso. Ei, irmão, quando Deus quer usar alguém, ele vai usar. E a gente vai saber que é Deus. Aqui na igreja, teve pessoas que foram usadas por Deus para dizer o que aconteceu nos cultos aqui de anjos. 2 pessoas distintas, diferentes, que não vou falar que não se falam porque são irmãos, mas não tiveram contato, falaram a mesma experiência. Para mim e para a pastora. E eu já tinha sentido a experiência aqui. Vocês estão entendendo? Quantas vezes aí Deus já usou pessoas aqui no nosso meio? Erradamente, pessoas dizendo que era Deus e muita gente de Deus sendo usada. Então, só que aqui na visão está lá. Aqui nós não aceitamos pessoas que querem focar em serem usadas pelo Espírito Santo, terem dons espirituais, mas não tem o Espírito Santo ali conduzindo e transformando a vida daquela pessoa. O que mais tem é irmã de oração fofoqueira. Entrega a revelação e fala da vida de todo mundo com a língua deste tamanho. Então, se pega as manifestações do Espírito Santo, mas não vive uma vida no Espírito Santo. Isso desgraça a igreja. Quem está com o microfone? Irmã Val. Deve ter uns 20 anos, mais ou menos. Eu fui nem sei qual a palavra que eu vou dizer agora, né? Eu estava no meio da multidão, dentro de uma igreja, e um pastor famoso, que eu não vou citar o nome. Não fala não, deixa que não só vale. eu falo. Ele me achou lá no meio da multidão e ainda falei, eu? Eu estou até hoje esperando. Ele me via dentro do caminhão fazendo a mudança. Até hoje eu não mudei, continuo mesmo. Aí, ó. Deve ser a profecia que Noé, né, recebeu, que levou 100 anos, né? Deve ser essa. Mas sabe o que é isso? É muita coisa jogada. Eu já vi isso muito, Gente, se eu chegar aqui e eu falar coisas subjetivas, o nome disso são coisas subjetivas. Poderia ser que a irmã se mudasse, algum tempo ele acertou o pastor. Não, você vai, eu vejo Deus te abençoando. É porque eu não consigo nem fazer isso, tá? Mas eles sabem fazer. Eles sabem até, já tem frases prontas do tipo isso. Eu vejo uma porta aberta. Eu poderia dar profecias aqui, sabia? Porque eu já falei aqui de coisas que já aconteceram na vida das pessoas. Já aconteceu com você, já aconteceu com várias pessoas. Eu falei sobre promoção de emprego e várias pessoas foram promovidas. Natural. Culto, a paz. A culto de domingo, comentei com o pastor que eu tinha sido transferida, uma empresa tinha perdido o contrato, não esqueço disso. E eu ia por ali da rua, provavelmente, porque era 40 pessoas para ser mandada embora, e eu tinha 5 anos e 4 anos na empresa. Tinha gente de 15, 20 anos na empresa. Óbvio, no cálculo natural, você pensa que você vai ser mandado embora. E aí eu falei, pastor, graças a Deus eu consegui a transferência, meu chefe me ligou, vou para a Redditor. Aí ele, sim, que bom, irmão, você sempre pediu isso a Deus, né, para trabalhar perto de casa, que eu já estava pensando em sair do trabalho pelo fato do cansaço. Trabalhava em Botafogo há 4 anos. Aí o pastor, daqui a pouco, e a gente conversando, daqui a pouco ele e Deus ainda vai te levantar como líder. Aí eu olhei para ele assim, não sabia da promoção, cheguei um dia seguinte na Redditor, parabéns, bom dia, você é bombeira líder? Eu falei, não, é só transferência. Não, você é bombeira líder? Eu falei, não sou não. Aí daqui a pouco comecei a questionar, aí eu lembrei lá que o pastor falou, eu falei assim, pastor, fui promovida. E aí eu liguei pro meu chefe reclamando, falei, como assim, eu não quero? Aí daqui a pouco eu perguntei o valor da promoção do estresse, aí eu, o dobro do salário, então eu vou me estressar, né? Aí, além da promoção, da transferência que eu tinha pedido há muito tempo a Deus, ainda dobrou o salário e hoje eu trabalho 15 minutos da minha casa. Mas não foi uma coisa, eu vou te dizer. Faltou o esse que te digo, faltou para dar um clima. E assim, eu já passei por situação numa igreja que o pastor falou assim, abre a tua mão. Ó. Pastor, eu não sou muito nessa... Eu olhei para a cara assim, eu olhei para o lado, olhei para o outro. Ele, abre a tua mão. Eu olhei para trás, ele, você mesmo, meu. A minha cara, tipo assim, ó, pelo amor de... Aí ele, é você mesmo, abre a tua mão, sei o que eu. Cara, mas ele ficou tão murcho. Eu vi pela cara dele, eu falei assim, cara... Tipo assim, umas coisas assim, sem contexto. Eu lembro que tinha uma chefe minha que chamava, vamos ali pro negócio ali de fogo, que ele revela. Então, assim, o que faz é que eu sempre buscar e querer estar por isso. É conhecer a palavra, na verdade. E falar pela palavra, gente. Várias vezes aqui eu falei coisas que aconteceram.
Se posicione, que se você se posicionar, Deus vai fazer isso, isso e isso. Ó, se continuar fazendo isso, vai dar isso, isso, isso. E aconteceu. Tanto para coisas boas, mas, gente, é para mais de 500 coisas que eu e a pastora falamos sem declarar, nós só falamos. E aconteceu de bom e também 250 que foram ruins para a vida da pessoa. Não porque a gente declarou, ó, não faça isso, mude isso, não haja assim, e deu ruim. Então, em nome de Jesus, essa é a verdadeira profecia. Você tem que estar em torno disso, porque não adianta você receber uma profecia numa igreja se você não tiver um conhecimento da palavra. Teve uma irmã que veio para cá, ela recebeu uma profecia, ela estava sozinha, chorando lá na igreja, a pessoa falou, olha, Deus está levantando um varão dele para você, que não sei o que, não sei o que. Meu irmão, apareceu um varão, mas o varão desgraçou a vida dela. O varão, meu Deus do céu, entendeu? Desgraçou mesmo. Quando eu digo desgraçar, destruiu a vida daquela mulher. Nunca mais ela se levantou por causa desse tal varão que foi profetizado para a vida dela. Até porque a profecia, se não for de Deus, o diabo pega e vai cumprir. Aí acontece, mas dá ruim para a pessoa. Então isso é muito sério. E eu, como pai espiritual, eu tenho que alertar vocês sobre isso. Irmã Liliane, para a gente voltar para o processo. Vamos lá. Continuar o processo. Boa noite, a paz. Paz. Eu vejo também, né, pastor, que as pessoas recebem a profecia e nem perguntam para Deus. Sim, né? confirmação. Não pede nem confirmação para Deus, Deus. porque você pode escutar muitas coisas, mas você tem que estar perguntando a Deus, confirmando aquilo, né? Só contar uma experiência, minha irmã na igreja dela devia ter uns 13 anos de casada, ela não engravidava, e foi lá um pastor do Orkut, e chamou ela pelo nome e o marido pelo nome. Cássia e Luciano, vocês vão engravidar até dezembro. O filho de vocês vão chegar. Eles saíram dali desesperados. Montaram o quarto, pintaram o quarto de azul, compraram o berço, fizeram... E a família toda esperando o bebê nascer, ela engravidar até dezembro. Passou dezembro. Minha irmã ficou assim muito frustrada, mas aí depois descobriram que o cara era profeta do Orkut. A igreja, ele ficou lá uns 3 dias indo pregar. A igreja estava lotada, todo mundo indo atrás de profecia do rapaz. E eu conheço. Entendeu? Mas aí é o que eu estou falando, né? As pessoas elas não falam com Deus. Né? Não se comunica com o Senhor. E outra coisa, a pessoa ela abre a alma. Quando você vai numa igreja que dá profecia, você vai como? Com a alma aberta. Isso é um perigo. Porque o diabo é um ser espiritual, ele sente energia. Ele também, se um ser humano estuda para fazer leitura quente e acerta, o diabo, que é milenar, ele não sabe fazer leitura fria e leitura quente. E o diabo ainda lê energia. Então, isso é muito sério mesmo. Então, é só você ligar a televisão. Aqui, por favor, o microfone aqui para a irmã Cláudia. É só você ligar a televisão ou o YouTube. Se você quiser saber mais sobre esse pastor aí, pode botar lá, pastor do Orkut, profeta do Orkut. Você vai achar ele. Você vai ver ele na igreja, dando as profecias. Você vai encontrar. Eu acho que eu tenho esse vídeo, a gente vai passar aqui também. E outra coisa, eu fui procurar ele, como é que ele está hoje, porque isso já tem tempo. Eu tô com o meu carro, vai fazer 10 anos. Ele está andando, sabe de quê? Como é o nome? Ferrari, Lamborghini, tá? Porque os pastores assim é que são valorizados. Você está entendendo? Então, isso é muito perigoso para a ovelha, Você não está atento aos sinais. Vamos lá, irmã Cláudia. Boa noite, a paz. Libera aí. A importância, o cuidado que a gente tem que ter com o amém. As pessoas falam amém, 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 Perfeito. Mas amém quer dizer assim seja. Então, muitas vezes você recebe uma profecia e você fala amém. Eita. Como é que você fala amém, né? Se você nem perguntou para Deus se aquilo é de Deus. Então, o certo é você sempre pensar, se vier da parte de Deus, Perfeito. Se eu for aceito. do Senhor, eu aceito. Se não for, eu repreendo. Cara, é a mesma oração que eu faço. Amém. Se alguém vir me entregar alguma coisa dentro de mim, eu falo, se é do Senhor, eu recebo. Se não for, eu rejeito em nome de Jesus. Porque eu já vi muita gente se arrebentar. Jesus prometeu, sim, irmão Josias. Só um ponto aqui para acrescentar também, sim, que é esse fato do que a gente fala. O diabo também sabe coisas que a gente declara o tempo inteiro. Perfeito, gente. Presta atenção. Porque a oração, né, por mais que a gente às vezes fale só no secreto do nosso pensamento,
Tem coisas que o tempo todo a gente declara e ele está declarando. ouvindo. E eu escutava muitos amigos falarem assim para mim: poxa, mas o diabo ele tem poder para isso? Tem. Ele tem poder Tem. para se transformar em muitas coisas, Sim. inclusive tudo que a gente declara está sendo Sim. registrado no mundo espiritual. Sim. Então, o pacto que é feito, né, desses homens de Sim. Deus, Sim. também ele vai ali com a sugestão do que ele Sim. fala, da mesma forma que as pessoas são usadas por Deus para aquilo que é para transformação Formação. de vida, também tem o mesmo lado Para destruição errado. de vidas. Isso. Tem vários casos aí. O diabo ele sabe do que você pede para Deus, do que você está pedindo aqui, declarando, conversando. Gente, já pedi tanto para Deus isso aqui. Blá, blá, blá. Você vai falar, a gente vai falar. Ele pega aquilo, ele vai pegando. Aí você vai com a alma aberta, desejando isso. Tem um servo dele lá pregando, um servo dele profetizando. Gente, a gente vai ver vídeos aqui. O rapaz, quem falava para ele era a pombagira, que falava para ele a vida dos outros. Falava no ouvido dele e ele falava para a pessoa como se fosse de Deus. E ele estava ali também achando que era de Deus. Quando ele foi para Macumba, porque ele saiu, ele era profeta. Se desviou, foi para Macumba. Quando ele chegou na Macumba, a pombagira falou para ele: eu estava te esperando aqui. Era eu que estava contigo lá. Lembra quando você profetizou aquilo para aquela mulher, assim, assim, assim? Foi eu que falei no teu ouvido. E você foi lá e falou para a pessoa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não se escandalize, mas busque o conhecimento. 80% das igrejas estão comprometidas com esse tipo de coisa. Fogo estranho dentro da igreja. Só que o povo, por falta de conhecimento, perece. Então, quem busca conhecimento tem uma visão além do alcance, além daquilo que você está vendo. Irmão Irineu, para a gente continuar. Profeta do Pix. Muito cuidado com esse profeta do Pix, que esse profeta do Pix é uma praga, hein? Esse profeta do Pix... Que mais tem. Eu estava na minha barraquinha lá, que eu tenho lá na minha casa, né? Aí chegou um profeta lá, eu estou lá vendo o programa, lendo a minha Bíblia lá, e chegou um profeta lá e começou a falar: não sei o quê, eu só quero. Tá pensando que está lidando com o bobo. Aí começou a falar, pensando que eu ia. Falou um montão de língua estranha lá, e começou. Aí acabou de falar, uns 5 minutos falando. Eu tô quieto, assim mesmo, que é do jeito que eu estou aqui. Você não está enganando o bobo. Aí depois ele acabou de profetizar, ele, amém, irmão, amém. E eu olhei para ele assim, Deuteronômio 18, 22. Acho que é 22. Quando o profeta falar, como conheceremos a palavra que vem do Senhor? Deuteronômio diz lá. Quando o profeta falar em nome do Senhor e a palavra se cumprir, essa é a palavra que o Senhor falou. Se a palavra que o profeta falar não se cumprir, o profeta falou em rebeldia, entendeu? Não tenhas temor dele. Aí quando ele falou, eu dei isso. Oi, mamãe, meu irmão, tu tem Bíblia aí? Está com a Bíblia? Lê na Bíblia. Se é de Deus, vai acontecer. Eu não vou julgar as profecias, que eu não sou maluco. Eu não vou me meter no lado espiritual. Se o que você falou para mim se cumprir, eu vou crer. Se não se cumprir, meu irmão, tu falou em rebeldia. Nunca mais o profeta apareceu lá na barraca. Lá. Então, a gente não pode ficar recebendo e aceitando qualquer coisa. E olha, a coisa está ficando estreita. Se vocês não buscarem conhecimento, eu lamento, mas muitos perecerão. Porque tá muita profecia, muita revelação, muita coisa que está trazendo aqui, irmão, por favor, a irmã Rose, está trazendo muita maldição para a vida das ovelhas, da igreja, no modo geral. E tem gente que quer buscar isso e acaba encontrando isso. Entendeu? Irmã Rose. Pastor, paz, igreja, eu glorifico muito a Deus pela sua vida, entendeu? E por Ele ter me guiado até aqui, nesse lugar. Porque a gente vivia aí por essas igrejas sendo enganadas. A gente vivia e vivia atribulado, porque não aprendia o que era certo. E hoje eu glorifico muito a Deus, porque o Senhor tem uma visão que não aceita isso aqui, para que venha os enganadores nos enganar. Sim. Entendeu? Então eu glorifico muito a Deus pela sua vida. Deus nos deu uma visão muito clara. E Deus falou que se a gente... Porque senão ia vir. Porque você tem uma igreja, começa a vir de todo tipo de pessoas. E no início, nós já tínhamos a visão estabelecida e colocamos. Depois eu vim entender por que Deus colocou essa visão. No início da igreja, começou a vir. Aí foi um tal, a gente acabava o culto, irmãos. Era um tal de profecia, um ia ali entregar para outro, entregar para outro. Teve uma pessoa que era daqui no início, e ela entregou as 5 profecias aí, tudo só deu ruim, arrebentou a vida das pessoas. Aí Deus falou, é sobre isso.
Se vocês querem ser uma igreja diferente, tem que tratar isso no início, porque depois que lastra sobre a igreja e a igreja compra no altar o que é feito, vai virar uma bagunça e vidas serão destruídas. E ali nós cortamos isso e nunca mais isso ficou acontecendo. Deus continua usando, mas não dessa forma de, eis que te digo, a irmã vai casar com fulano. E não era nada daquilo. E ainda teve gente que falou, fulano vai... Aí foi lá, chegou a noivar e depois deu ruim o noivado. Vocês estão entendendo? Isso é muito sério. Eu, como pastor, não posso deixar que isso aconteça, irmãos. Destruir vidas. A vida não é brincadeira. Entendeu? Vamos lá, então, para a gente ir fechando. Já estamos chegando próximo ao do fim. Os sinais do fim são, por favor, são atuais, né? São bem atuais. Isso. Isso. Pode passar, por favor. Homossexual, bissexual. Mas eles fizeram um congresso recentemente, tiveram uma conversa nacional, e disseram que no Brasil estão catalogadas 70 identidades de gênero. Agora são mais. 70. Hoje, se você for abrir um perfil no Facebook americano, lá já tem 56 identidades para você escolher. No Brasil, são 70 identidades catalogadas. Então, essas identidades mais... Deus fez macho e fêmea. Você não é menino. Escolhe uma da sua. Consegue entender a confusão? Consegue entender que os meninos e adolescentes estão confusos e por conta disso estão se suicidando, estão se cortando, estão em depressão, porque nós estamos confundindo as crianças em suas identidades biológicas. A criança entra em... Veja só, eles estão dizendo para nós crianças que elas podem ser pansexual. Pansexual. Vou explicar para vocês, papai e mamãe. Seu filho de 12 anos já sabe o que é pansexual. Já aprendeu na escola. Pansexual é a pessoa que se relaciona com tudo e com tudo. É a pessoa que tem relação sexual, se apaixona por tudo e por todos. Nós temos uma mulher nos Estados Unidos que se apaixonou por um ato e está fazendo conexão para casar. Tá cheio disso. Bicicleta. Ele é considerado pansexual. O Serguei já deu entrevistas por aí falando que estava apaixonado, que ele estava se relacionando com uma bicicleta. Então, isso é o pansexual. Agora, eu vejo a minha preocupação. Pansexual é o que se apaixona por tudo e por todos. Atrás de tudo está animais. Entenderam? Será que eles vão usar alguns termos, vão trocar alguns termos para dizer que o sexo com animais é identidade de gênero? Então aquela exposição do termo museu foi coincidência? Foi por acaso? Não. Já estão falando de sexo com animais, é porque é complicado para o Brasil. O Canadá, em julho de 2016, já legalizou o sexo entre homens e animais. Procure no site político. E mais no site de notícias passou também. 2016, hein? Vai ser pansexualidade, se apaixonar por tudo e por todos. E a minha outra preocupação, atrás de todos está a criança. Será que se apaixonar por criança será pansexualidade? Pedofilia vai ter outro nome? Percebam que a ideologia de gênero, ela é desastrosa. E nós temos que fazer a resistência à ideologia de gênero. Tem um projeto de lei que é para transformar a homofobia em crime de racismo. Olha, primeiro que gay não é racismo. Eles querem transformar em crime de racismo. Então, se o pastor lê que a homossexualidade, porque na nossa vida é aquela coisa, nós amamos o homossexual, mas nós temos uma vida. Esse pastor poderá ser processado por racista. E ele vai ser preso porque o crime de racismo ele é inafiançável e imprescritível. Temos uma outra proposta no Senado. Pode parar o vídeo aí a gente envia para eles, tá bom? Para você ver. Então, ou seja, vocês estão vendo? Ai, pastor, está falando sobre isso dentro da igreja?
Ou você ouve aqui aprendendo, ou vai ter que ouvir no jornal tomando nos peitos o que está acontecendo no mundo. É melhor a gente tratar desses assuntos aqui, dentro de uma temática de conhecimento, do que você falar, ai, que horrível. Aí chega. A minha filha, no ano passado, o papo lá entre as meninas era: você é o quê? Aí a outra falou: elas tinham 11 anos, 10 e 11 anos. 10 e 11 anos, gente. Eu sou bi. 11 anos. Ou a gente fala sobre isso dentro da igreja, ou então vai se ouvir lá fora sem nenhuma instrução. E como conhecedor da palavra e ter conhecimento do que está acontecendo, do que vai acontecer, já são muito mais. Ela falou de alguns gêneros, são muito mais agora. São muito mais gêneros. E você ter esse conhecimento para instruir seus filhos, netos, primos ou qualquer pessoa que você precise. Ok? Alguém pediu para falar? A Manu. Isso. Vê se está ligado aí. Isso, perfeito. Boa noite, a paz. A paz. Pastor, eu não sei se o senhor já ouviu falar, agora também tem uma coisa de teologia inclusiva. Não sei se o senhor já escutou falar. Uhum. E aí, há pouco tempo, eu assisti 2 podcasts, e é de um pastor. Nos 2 podcasts é esse pastor César Cavalcante. Top. Ele tá Cara, nos é top. 2. E aí é uma loucura, porque ele se identifica como pastor gay, né? Uhum. Que tá debatendo, tem esse pastor César Cavalcante e o pastor gay. E aí eles É o vão Felipe, debatendo. o pastor, o barbudo? Isso. Uhum. Aparência de mulher com barba. Isso. Pra E assisti confundir. um outro também. E aí o próprio pastor César vai mostrando na palavra, e por um momento eles ficam sem argumento, mas vai usando coisas nada a ver, interpretações nada a ver. E é engraçado que eles vão dizendo que é uma escolha, eles não têm a escolha, né? Tipo, eles nasceram assim. Então, tipo, eu não tenho o que fazer, sabe? Eu tô assim, não fui eu que escolhi. E quer que as pessoas aceitem isso. Querem que as pessoas aceitem. E é engraçado também que eu estava até estudando um pouco sobre isso também, né? Que realmente, como o próprio pastor fala no podcast, biologicamente não faz nem sentido. Não tem sentido nenhum. E eu só queria compartilhar isso mesmo. Legal. E essa igreja aí, lá na frente, vai ter isso, tá, gente? Já tem a igreja contemporânea, só deles, mas tudo bem, entre aspas, né? Que eles façam a igreja só deles, como tem a contemporânea, e tem outras aí e tal. Que os pastores são 2 homens, blá, 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 aquela coisa toda. Oi? 2 mulheres. Lá é a Lana Holden, que esteve aqui do nosso lado, né? Lana Holden e tal. No Rio de Janeiro, são 2 pastores que saíram da Universal e fundaram lá 2 homens. Ponto. Então o diabo é astuto. 2 mulheres, 2 homens, entendeu? Para dar legitimidade ao ato legal. Ponto. Então, entre aspas, tudo bem que eles se reúnam entre eles. Porque já estão ali no né? Enfim. Agora, o grande problema é a igreja verdadeira de Cristo começar a incluir não como pessoas têm que ser respeitadas nessa igreja. Entrou um homossexual aqui, ele tem que ser respeitado, ele tem que ser tratado como se fosse um ser humano normal, que é. Tem que ser. Tá? A gente já instruiu os obreiros e diáconos, teve treinamento sobre isso. Agora, a igreja se adaptar para agradar e ele continuar ali, né, querendo se relacionar com homens da igreja, ser quem ele é, não. O evangelho é transformação, é renovação, é nascer de novo. Não, aí a igreja normal, que não é a contemporânea, já está começando a fazer isso. Não, Deus ama todo mundo, tem que aceitar isso dessa forma. Não, aceitar do jeito que a pessoa está. Mas ao longo do tempo tem que haver uma transformação. Ninguém. Negar a si mesmo. Aí entra a base bíblica para tudo. Vamos lá, que hoje está. Né? Mas não debata. Sim. Só um minutinho. Libera aí o microfone, rapidinho, só para a gente não perder. Estamos no horário, tá? Estamos fechando. Vamos fechar. Ela botou assim: adorei a inclusão, mas eu fiquei muito irritada porque era inclusão de quê? Ela foi fazer negócio do governo,
de saque de auxílio do Aham. governo. O que estava escrito? Garoto sexual de programa. Que agora tem auxílio, tá? Aí eu fiquei tão irritada na hora, eu falei assim, parabéns pra você. Isso você acha que é legal, Ela inclusão? botou essa opção? Tem essa opção, Ah, pastor, que tem essa tem. opção no Ah, sistema da ela achou FGTS do legal, governo. bonito, né? E ela botou no status. Isso aquilo me subiu uma irritabilidade tão grande que eu falei assim, aonde você está achando isso legal? Aí ela, não, você... Eu falei assim, não, eu achei desnecessário, porque eu vou dar um exemplo. Quem bota cílios, está lá escrito? Não. Quem é Quem o manicure? quê? Quem bota cílios, por exemplo? Cílios. Quem coloca a unha, tá lá escrito com o auxílio do É, governo? Porque trabalha. Aí é, eu falei assim, na verdade, você só está motivando uma pessoa a vender seu corpo, que pra aí coloca a ganhar. parte espiritual, a parte sexual, a parte Sim. de moral, a parte Moral. também de transmissão de doença. Doenças. E aí você está achando legal? Ela, não, só achei, assim, eu achei realmente como, mas falei assim, tá, mas o jeito que você colocou debochando, eu não achei como deboche. E você botar como inclusão, valeu o governo, eu achei É. desnecessário, você meio que tá apoiando. Então, E isso aí foi a questão que ela entrou É. no debate, mas assim, é, o que me incomodou, que a gente tivemos se conhecendo na maternidade. Hoje ela vive um relacionamento trisal, uma coisa muito louca. uhum. E aí eu falei assim, e eu me afastei, não por preconceito, mas assim, porque eu entendo que a gente é uma extensão para os nossos filhos. E aí ficou uma coisa muito louca, e eu respeito a vida dela, amo a vida dela, que ela vai ver que ela tem que ser Aham. tratada e tal, da melhor forma. A questão para mim é que eu achei que com tantas coisas para ser tratadas de necessidade De financeira, apoio o financeiro governo fazer assim, legal, uma inclusão para a parte sexual, que a pessoa tá. sabe? E tantas não outras faz pessoas sentido trabalham. isso. Não faz sentido. Mas aí é que tá o que a gente está falando aqui. O mundo está mudando, gente. As coisas estão acontecendo. E se a gente não tiver conhecimento, a gente vai perder as estribeiras. Conselho para você, como professor de teologia, eu nunca discuti religião e nunca quis obrigar alguém. Então tem que tomar esse cuidado, porque dias piores virão. Vão vir coisas muito piores. Irmã Fernanda Felgueiras. Boa noite, Boa noite, a paz. paz. E assim, a coisa tá tão triste, né? Eu classifico como triste, que as crianças já estão desde muito novinhas já indo para esse caminho. Meus alunos têm entre 7 e 8 anos, e semana passada as crianças de outra turma passaram na minha porta e estavam gritando bicha para um aluno meu. Aham. Aí ele ficou todo sorridente. Hum. Aí eu falei, fulano, tu não pode gostar que eles estão te xingando de qualquer coisa, não. Não, tia, mas eu já falei com a minha mãe que eu sou homo. 7, 8 anos. Meu Falei, pai. homo é sabão de lavar roupa, você não é sabão. Porque às vezes eu finjo que não estou Psicologia entendendo para não positiva. dar muita ênfase, né, aos assuntos lá Aham. que surgem. Falei, homo é sabão de lavar roupa, você não é sabão, você não é homo. Não, tia, que eu não gosto de mulher, eu gosto de homem. Quantos anos? 8. 8. Falei, mas você não tem idade de gostar Ai, nem de Senhor. mulher e nem de homem. Você está com idade de gostar de brincar, de estudar. Vai aprender a ler primeiro, depois lá na frente você Não pensa. sabe nem ler, mas já sabe o que Não quer sabe. escolher. Não faz sentido. E isso. aí a gente tem que se policiar para a gente Sim. não entrar nesses debates. Não, sim. Porque aí na sala dos professores já tinham Ah. professores me criticando que eu tenho que deixar a criança ser o que ela quiser. Tem que tomar cuidado. Né? A gente tem que pedir se muita policiar sabedoria, isso, discernimento para não pra entrar. gente não entrar e se nos confrontar, Exato. pra gente porque não dar vai, e outra coisa, respostas à não luz vai da Bíblia. adiantar, porque já está escrito, vai acontecer. Você tem que simplesmente tentar salvar o máximo sem tentar meter a mão no vespeiro, entendeu? Então, isso é muito sério. Né? Também lá na sala que a minha filha estuda, tem um menino, também ele tem 11 anos, e ele tem todo trejeito. É incrível como os pais eles não estão percebendo. O menino ele é todo trejeito, ele assim, mas ele é muito macio demais. E ele quer cantar Let It Go. Ai, eu sei cantar Let It Go, Let It Go, Let It Go. Cremoso demais o menino. E a mãe e o pai não percebem, porque talvez está sentindo que é natural isso. Vocês estão entendendo? Até percebe, né, irmã? Mas finge que não está vendo. Eu não sei, mas vocês estão entendendo? Então, gente, pelo amor de Deus, criança. Aí ajuda. Aí uma criança de 11 anos, com 12, 13, 14, 15, um menino se relacionando com outro menino, uma criança, gente. A gente está falando aqui de uma criança. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Então a gente tem que entender o que está acontecendo. E por fim, questões no Enem. Olha a questão.
usando termos, né, do candomblé, conheça o dialeto secreto utilizado por gays e travestis como origem iorubá, que é uma linguagem também de matriz africana. Linguagem foi adotada por travestis e ganhou comunidade em Amapó. Ou seja, em questões do Enem, eles colocando, subjetivamente, subliminarmente, e aí a sociedade já está aceitando de boa. Olha isso, gente. Até aquela mulher, Vanusa não, Valesca, perdão, irmã, perdão. A Valesca, não, Valesca, foi por um triz, hein? Valesca, Vanusa, quase, hein? Olha aí, botaram questões com umas, entendeu? Temporânea, grande pensadora contemporânea, entendeu? Enfim, os cantores estão adorando muito. E outra coisa, olha essa imagem, vocês estão percebendo o que está do lado dessa entidade, que na verdade, ele na cultura judaica o Baal, mas ele é o Baphomet, né? Tá vendo duas crianças? Ele é a maior entidade, tá? Representa Satanás, ele. Observe bem que a imagem dele é com duas crianças, sempre. Por que isso? Porque o diabo ele vai trabalhar muito na cabeça das crianças, e é o que está acontecendo. Tá? Vamos lá. Para a gente fechar, vocês têm que me deixar fechar. Vamos lá. Irmão Irineu. Fala, irmão Irineu. Fala, irmão Irineu. Bota no microfone. Anos 80. 1980, quando eu aceitei Jesus, nos anos 80. Gente, irmãos e irmãos, eu dirigia 2 congregações. Bem casado, quando era com a minha ex-mulher, bem casado, homem de Deus. Não estou contando isso aqui para... Eu era tão consagrado a Deus, era de casa para o trabalho, do trabalho para a igreja. Eu dirigia, o culto que Deus me dava, culto de libertação mesmo. Esse negócio de gay aí, isso é demônio. Eu falo isso porque aconteceu comigo. Não estou falando que aconteceu com outras pessoas, aconteceu comigo. Nos cultos que eu fazia oração, eu dirigi muito culto de libertação na igreja que eu era. Congregação. Eu conheci o gayzinho lá, os gayzinhos que ficavam lá. Aí um foi assistir o culto lá com um gay. Entrou lá, falei, pode vir, entrou, ficou lá. Na hora da oração da libertação. Aí se manifesta. Escuta só, peraí. Em nome de Jesus, eu botei Deus, orei, em nome de Jesus, eu falei assim, esse espírito vai sair desse rapaz e vocês vão ver que Jesus Cristo vai libertar, que isso é demônio. Em Cristo digo a verdade e não minto, como diz o apóstolo Paulo. Eu fiz a oração da fé com a igreja, a gente oramos, na mesma hora aí. Ele fez... Aí, por incrível que parece, até eu me espantei. O espírito saiu dele e ficou lá no portão. Escuta só, ficou lá no portão. Falou assim, eu vou sair dele, mas lá no portão ele vai dar lugar, eu vou entrar nele de novo. Aí deu legalidade. Aí ele ficou igual homem, aí assistiu o culto normal, ficou igual homem. Quando ele saiu no portão, na hora que terminou o culto, foi todo mundo embora, o espírito entrou nele e falou na boca dele, falou, não falei que eu ia pegar ele aqui? É isso aí. Ali dentro eu não tenho poder. O poder é de Deus, mas lá fora, eles são todos meus. É por isso que aqui nós não trabalhamos na linha da libertação de expulsão. Porque é pior. Você tem que dar o conhecimento, a palavra, até que aquela pessoa ela seja liberta pelo poder da palavra, que aí nunca mais vai acontecer isso. Vamos lá, irmã Liliane, depois irmã Cristiane, para a gente fechar em nome de Jesus. Hoje o dízimo vai ser muito alto, irmão. Foi muito com isso, muita coisa. Ô, Jesus, me ajuda a terminar. Assim, eu fiquei muito feliz, né? Acredito que o senhor também, com a quantidade de pessoas que Glória está a Deus. aqui hoje, sentada, aprendendo, Eu ia falar né? disso. E é uma oportunidade da gente Sim. crescer, porque tem muita coisa acontecendo aí fora e a gente precisa desse conhecimento. Amém. E Deus levantou o senhor para isso. Amém. Eu só quero trazer um testemunho. No domingo veio uma amiga minha que sentou ali na frente e, sem eu falar nada com ela, eu cheguei no trabalho e ela falou assim, Liliane, eu preciso falar uma coisa para você. Eu falei, o quê? Ela falou, quando o teu pastor subiu no púlpito, eu vi ele como um leão que defende as ovelhas. E enquanto ele falava, ele ministrava, ele ensinava, Deus trazia à minha memória um filme, acho que é Homens de Preto, MIB, que o cara ensinava aos filhos
e doutrinava os filhos. Na chuva, parece que uma mulher denunciou ele para o conselho, queria levar os filhos dele embora. Só que quando ele... Eu nunca vi esse filme, né? Mas ela disse que ali sentada... Sim, Aí sim. ela falou que enquanto ela estava ali, Deus estava ministrando isso na mente dela, a figura do Senhor para a igreja, de como o Senhor ensina, né, para que a gente não venha se perder. Amém. Então, assim, que a gente continue, né, buscando conhecimento e estando aqui na quarta-feira, né, para poder aprender mais de Deus. Amém. Glória a Deus por isso. E é esse sentimento que Deus coloca no meu coração, irmãos, de me levantar. E vocês pensam que eu não pago o preço por isso? Por ensinar a verdade e abrir a visão espiritual de vocês? O mundo espiritual faz retaliação. Eu e a pastora aqui que o diga, né? Mas o leão da tribo de Judá está conosco e a gente vai instruir vocês até que vocês tenham uma consciência plena, uma maturidade plena. Olha a semelhança dessa imagem. Aquele ato que foi feito, não lembro o ano que foi, colocaram um homem nu, tá ali, ó, com crianças ao redor. É a mesma cena que já tinha existido, que é uma dinâmica, né? Que era Bafomé, que é a figura que compromete a vida das crianças. É a mesma coisa que está acontecendo na sociedade atual. Só que ninguém percebeu. Discutiram sobre política por causa desse ato. Mas esse ato ele foi um ato espiritual. Estou provando para vocês. Tá? Pode falar. Irmã Cristiane. Na verdade, a gente pode pensar que essas coisas estão acontecendo agora, mas se a gente for prestar atenção quando isso começou, é ao longo dos anos, né? Eu me lembro que quando eu era criança, nas escolas tinha a matéria de religião, onde a gente aprendia... Educação religiosa. Educação religiosa. A gente tinha esse tipo de matéria. Não tem mais, tiraram. E aí, quando entrou o governo civil, né, saiu o militar e entrou o civil, eles tiraram essa matéria, tiraram moral e cívica, que você aprendia a ser patriota, você aprendia a ter amor pelo teu país. Então, eles tiraram a ordem. Doutrinação. Começou ali um processo de doutrinação das crianças desde aquela época, desde a década de 70, 80. Então, isso ele foi só progredindo. A gente, mas agora o mundo está um absurdo. Não. Na verdade, veio trabalhando a mente das pessoas, doutrinando, transformando, deixando as pessoas sem fé, deixando as pessoas sem temor a Deus, deixando as pessoas sem cidadania, deixando as pessoas sem amor à pátria, enfim, todo tipo de coisa que construía uma sociedade saudável, né? Eles tiraram, e a gente não foi percebendo, as coisas foram sendo feitas aos poucos, e a gente virou esse caos que a gente está hoje. É uma doutrinação para isso, e as pessoas estão recebendo. E o pior de tudo, o cristão, o crente, por falta de conhecimento. Porque, meus irmãos, aprendam isso, essa igreja tem uma visão que Deus deu. É ensinamento da palavra. Essa igreja ela não tem um molde de muitas igrejas que é fazer atividades para dizer que tem atividade. Repara, é igual televisão. A televisão ela é obrigada por lei a ter uma programação. Tá? Tem que ter jornalismo, notícia, tem que ter humor, tem que ter uma coisa educativa, tem que ter coisa de comida, tem que ter desenho, tem uma grade que tem que cumprir, tem que ter. O mundo estabelece isso para a televisão. Igreja não é televisão. Aonde é obrigado a ter que fazer uma programação, porque nas outras igrejas tem. Nós temos que ter programações, entenda bem, e vamos ter programações. Mas todas com um propósito definido. Igual o ministério, depois de 9 anos, nós iniciamos o ministério de casais. Mas é uma escola de relacionamento. Não é, tanto é que a gente nem usa aqui mulher única, homem ao máximo, tal. Isso é muito legal. Mas eu já vi centenas de casais se separarem depois de fazer o curso mulher única e homem ao máximo. Então, o que eu quero que você entenda? As igrejas estão muito preocupadas com esse tipo de molde, de se amoldar. A Bíblia diz, não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos
pela renovação da mente. A igreja não está se renovando. A igreja está fazendo tudo é a mesma coisa. Até a cor é igual. Preto, 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 preto. Não tem nada a ver com cor de preto, negro, nada disso não. Estou falando de cor de instituição. É todo mundo fazendo a mesma coisa. Os nomes são quase iguais. O modelo, uma quer copiar a outra. Aí uma faz um modelo aqui, a outra vai lá, replica o modelo. E ainda mais se esse modelo trouxer membro para a igreja. Se esse modelo fizer a igreja crescer, ficar rica, ficar próspera. Aí que abraça esse modelo. Não importa se esse modelo vai destruir a vida das pessoas. Não importa esse modelo se lá na frente vai destruir a própria igreja. Quantas igrejas aí estão caindo uma por uma, gente? Igrejas famosas, lideranças famosas. Então, em nome de Jesus, calma. Vai chegar o tempo que verás a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Permaneça no lugar aonde você está sendo ensinado. E não é sobre você não sair. Você é livre para sair a hora que você quiser. Mas é a sua vida e a sua alma. Muitos serão chamados, poucos escolhidos. Muitos vão dizer, Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino.